Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão, hoje dia 14 de março de 2022 e o nosso tema é amor aos animais. Se você ainda não está inscrito em nosso canal no YouTube, se inscreva e também acesse o nosso blog vozespiritualista.com, onde você poderá ter acesso a vários conteúdos sobre espiritualidade. Caso você use o Instagram, a gente também está lá. É só procurar @vozespiritualista. Tranquilo? Muito bem. Antes de seguir, é importante deixar claro que essa é uma reflexão amarga. Portanto, se você decidir ouvir até o final, esteja ciente disso. Essa é uma reflexão em que eu quero tocar o dedo na ferida. Uma reflexão em que eu vou falar de um assunto que me deixa profundamente irritado. Então, fica aqui o devido aviso. Bom, eu estava fazendo caminhada e passei por uma rua onde tinha uma casa fazendo uma festa e com um som ensurdecedor. E assim que eu andei um pouquinho nessa rua, eu escutei um cachorro chorando, uivando. Eu estava com fone de ouvido e eu tirei o fone e fiquei ouvindo aquele uivo que vinha de longe, mas ao mesmo tempo alto e que me deixou profundamente angustiado, porque parecia um uivo de dor. E eu fiquei pensando, gente, o que aconteceu com esse cachorro? Será que ele está com fome? Será que ele está machucado? E eu não consegui identificar muito bem de onde estava vindo o som, porque as casas eram pequenas, todas bem espremidinhas e o som da festa muito alto. Eu procurei, tentei olhar, cheguei até a observar por cima do muro e não consegui achar, mas ouvi aquele uivo sofrido e alto que vinha de longe, assim, sabe? Como se o animal estivesse no quintal, enfim, longe da rua. Mas aquilo me deixou com o coração arrebentado, porque me parecia um choro, um uivo de dor. E pouco à frente tem um centro espírita. Eu fui andando até lá, parei na porta desse centro espírita, pus a mão na parede e fiz uma oração. Pedi a qualquer espírito que tivesse ali que pudesse de alguma forma auxiliar, que verificasse o que estava acontecendo. Porque aquele uivo daquele cachorro está até agora ecoando na minha cabeça e eu não sei de onde veio e também não sei o que é que estava acontecendo com ele. Mas vim embora com o coração arrebentado. Até parei de ouvir o que eu estava ouvindo e comecei a pensar como a nossa espécie é ingrata com o mundo em que a gente vive. E eu nem vou entrar na questão da alimentação carnívora, porque sim, isso merece ser comentado, mas eu vou deixar isso para uma outra reflexão. Eu nem quero ir muito longe, eu quero focar aqui nos animais que estão mais próximos de nós, os chamados animais domésticos, principalmente, mas não apenas, cães e gatos, não é? Bom, vamos lá. Eu acho que mudou muito, no passado era muito pior. Acho que hoje as pessoas estão mais conscientes, estão se relacionando melhor com esses animais, estão tratando eles melhor, mas ainda tem muito chão pela frente. É engraçado quando eu paro para pensar nesse assunto, entre ali a minha infância, adolescência, juventude, eu não me lembro de ter pensado muito sobre esse assunto. Eu era meio que anestesiado a esse tema, até o momento em que conheci a minha namorada, hoje esposa, e aprendi com ela e com sua mãe, que cuida dos animais, a olhar para esses seres de forma diferente. Não foi um processo rápido. Foram alguns anos até chegar no estágio em que eu me encontro de profunda empatia e sensibilidade com esses seres. E falo isso com muita honestidade. Foi um processo muito difícil. Eu simplesmente nem parava para pensar nos animais. Nem parava para pensar no bem-estar deles. Nem parava para pensar o quanto eles sentem a nossa falta, o quanto eles nos amam e o quanto o ser humano de fato é
para esses seres uma espécie de divindade, mas não uma divindade boa, uma divindade diabólica, não é? Hoje, perambulando pelas ruas, quando eu vejo um cachorro na rua, magro, aquilo chega a me doer. Houve um tempo em que, antes de fazer uma caminhada, eu ia com um saquinho de ração. Deixava no bolso. Se encontrava, colocava ali. E eu ficava pensando, como que esse bicho veio parar na rua? No tempo em que eu trabalhei no campo, a coisa era muito pior. A gente tem um cachorro hoje, mora aqui com a gente, o Tobias. O Tobias um dia apareceu na empresa que eu trabalhava no campo. Magro, abatido, e ele tinha 4 bernes, sabe? Quando as moscas vêm e colocam. Então, ele estava completamente desnutrido e as pessoas simplesmente, sai pra lá, cachorro, some daqui. Quando muito, alguém pegava um ossinho de um frango, jogava no meio da terra, o bicho comia frango com terra. Quando muito, e eu vi aquele cachorro, comecei a buscar ração, colocar água para ele, mas o dono da empresa detestava animais. Eu começava a cuidar, ele esperava o dia que eu não estava lá, pegava o animal, levava e soltava na cidade. As pessoas pensam que quem mora no campo ama, adora, cuida dos animais. Não é a realidade que eu vi. 11 anos trabalhando no campo, o que eu vi de pessoas maltratando a terra, maltratando os animais, era incrível, espetacular. E eu vi esse cachorro lá, as pessoas maltratando, falei para minha esposa, precisa levar esse cachorro embora. Coloquei no carro da empresa, trouxe para casa, no meio do caminho, ele ainda vomitou dentro do carro. Chegou aqui, minha esposa foi, tratou dele, hoje está aí com a gente. Cachorro bonito, cachorro forte, que não tem a menor dúvida, teria morrido ou seria solto em algum momento lá. Uma das maiores tristezas que eu tenho no meu trabalho no campo era a quantidade de bichos que as pessoas saíam da cidade para soltar no campo. Nessa fantasia de que as pessoas no campo cuidam dos animais. Não cuidam. Trabalhei 11 anos no campo. Nunca vi um fazendeiro tratar bem um animal. Nunca vi. Isso quer dizer que não existe? Claro que não, mas eu nunca vi. Trabalhei 11 anos. Uma vez eu passei de carro e vi uma caixa no meio do canavial. Aquilo ficou na minha cabeça, eu voltei. Quando eu olhei aquilo, tinha 3 cachorrinhos. Eu peguei a caixa, levei os cachorros para a oficina, acomodei eles ali e fui embora com o coração doendo. No dia seguinte, quando eu cheguei, tinha mais um. Um rapaz que trabalhava à noite falou, olha, ele veio andando à noite. Ele andou uns 2 quilômetros até achar a gente. Como que pode, né? Eu não tenho dúvida, a espiritualidade guiou. Tratei desses animais o quanto eu pude. E o dono da oficina sempre enchendo o meu saco, sempre atrapalhando. Até que eu entrei de férias. Eu levei uns 25 quilos de ração e deixei lá. E conversei com uma pessoa que também gostava dos animais. Olha, você põe quando eu não estiver aqui. No dia seguinte que eu entrei de férias, ele pegou esses bichos, levou para a cidade e soltou. Então, até hoje, quando eu vejo as fotinhas deles, aquilo mexe comigo. A pior parte do ser humano que eu sou vem à tona. Então, esse é um tema que eu acho muito importante. Algum tempo atrás, a gente teve problema aqui com um vizinho. Ele tinha uma espécie de galinheiro desativado e ele colocava o cachorro lá dentro e fechava. E o cachorro ficava o dia inteiro lá dentro, latindo, uivando, tentando sair. Quando não estava lá, estava acorrentado. Foi preciso alguma dor de cabeça para que essa pessoa pensasse, gente, não deve ser legal ficar preso num galinheiro. Não deve ser legal ficar preso com a corrente no pescoço. Até que finalmente ela resolveu libertar esse cachorro. E pelo menos eles ficam livres no quintal. Então eu fico pensando, essas pessoas não têm a mínima empatia? Elas não pensam que são seres vivos? E ao contrário do que muita gente pensa, dizendo que os animais são irracionais, eles são profundamente racionais, como são profundamente afetivos.
E são seres que olham para o ser humano, muitas vezes esperando o melhor, e o que vão encontrar é o nosso pior. Há algumas semanas eu vi uma notícia que eu nem quis ler, porque esse é o tipo de conteúdo que me revolta, de uma pessoa aqui na cidade que colocou fogo em 2 cachorros, até os cachorros morrerem. Gente, que tipo de perturbação é essa? Que tipo de alma tormentosa faz uma coisa dessa? Então, eu repito, eu acho que as coisas melhoraram bastante. Eu acho que, enquanto humanidade, nós estamos cuidando melhor dos cachorros. Hoje eu vejo a quantidade de gente que leva no veterinário, que dá remédio, que leva o cachorro para passear, que coloca no carro, que se diverte, enfim, colocar esses animais dentro das famílias e não mais lá no quintal jogado com chuva, com frio, com fome. Então isso está mudando, mas ainda precisa mudar demais. Tem muitos animais que são jogados na rua. Não precisa nem ir longe, vocês já devem ter visto um monte aí de reportagem, de filmagem, de às vezes pessoas abandonando os animais, põe o bicho dentro do carro, leva e solta. Gente, isso é de uma crueldade inimaginável. Eu costumo falar muito com a minha esposa. Se um dia a gente perder tudo, as pessoas vão ver um homem, uma mulher e 2 cachorros na rua. Porque eu jamais abandonaria os meus cachorros. Ou morre todo mundo, ou vive todo mundo. Mas se eu tivesse que abandonar um dos meus cachorros, eu preferia morrer. Porque eu vejo e os trato como parte ali da minha família. E estou longe de ser uma pessoa que adora cachorro ou que adora gato. Eu estou aprendendo isso com o tempo, principalmente ali com a minha esposa, com a minha sogra, que tanto esforço fazem para cuidar desses animais. Enfim, espero que essa reflexão chegue até essas pessoas que ainda sentem pouca empatia pelos animais, que toque a consciência e que acordem, porque existe uma responsabilidade gigantesca em relação aos animais. Tem uma frase atribuída a Chico Xavier que diz: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. E eu concordo plenamente, plenamente. O que eu vou falar é pesado, mas é a pura verdade. Eu dificilmente me comovo com o sofrimento humano. A pessoa pode chegar no terreiro caindo aos pedaços. Não cai uma lágrima do meu olho, porque eu sei que essa pessoa merece passar por aquilo. Ela não é santa. Pode até falar para os outros como se fosse, mas ela não é. Como eu também não sou. E também mereço tudo de ruim que eu já vivi e tudo de ruim que eu ainda vou viver. Como qualquer ser humano que está aqui no planeta de provas e expiações. Mas quando eu vejo um sofrimento animal, isso me desmonta. Então, enfim, é para pensar, né? E o sofrimento animal que eu estou falando aqui não é do animal que tem um câncer ou que desenvolve uma doença que muitas vezes leva as pessoas à revolta, porque eu posso até não compreender direito porque essas coisas acontecem, mas eu acredito que há um conhecimento divino por trás. O sofrimento animal que me machuca é o sofrimento causado pelo ser humano, pela dureza do seu coração. E para encerrar essa reflexão, eu vou ler aqui a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Perceberam que os Espíritos disseram? Então não basta ao homem não fazer o mal, isto é sua obrigação. O que Deus espera é que nós façamos o bem. E como é que a gente vai fazer o bem sem aprender a amar aqueles seres que estão ao nosso lado e que foram colocados ali justamente para que a gente aprenda a desenvolver empatia e amor pela natureza, que está tão fora de moda hoje, né?
O ser humano acha que não precisa da natureza, é um ser à parte a ela. Não, nós somos só mais uma parte da natureza, só que nós estamos distante dela. Então a resposta dos Espíritos é muito clara. A gente também responderá pelo bem que não tivermos feito. E aqui eu dou uma sugestão para quem quer começar. Quer crescer no universo da espiritualidade? Não é fácil. Talvez nessa encarnação você vai dar um passo, como eu. Um passo. Mas se você quer, então começa amando quem está ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor, as plantas que estão ao seu redor, os gatos que estão ao seu redor, os animais que estão ao seu redor. É um bom ponto de partida, não é? Bom, pessoal, é isso. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima reflexão.